Olá, esta é mais uma edição do programa Coletiva, um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. Nossa proposta é debater temas e preocupações que tocam mais de perto a região de Campinas. E nós, neste programa, iremos falar com a professora Amélia Palermo, que dedicou 63 dos seus 83 anos à área de educação. Dona Amélia nasceu e foi criada em Campinas. Com uma proposta inovadora, fundou a escola comunitária, onde é diretora. E para entrevistar Dona Amélia estão presentes as alunas Larissa Domingos, Fernanda Castilho, Carolina Iada e Aline Molica. Dona Amélia, em primeiro lugar, é um prazer tê-la conosco e eu queria fazer a primeira pergunta. Bom, hoje a senhora é considerada uma grande educadora, mas como que foi a sua inserção no mundo da escola e o início da sua carreira? Olha, eu pensei que eu fosse trabalhar em escola oficial, mas por circunstâncias de família, eu comecei a trabalhar numa escola particular, no Colégio Progresso. E lá eu trabalhei 36 anos. Dona Amélia, a senhora como educadora sempre esteve envolvida em questões políticas. Como a senhora conseguiu equilibrar esses dois lados, política e educação? Educação é ato político, então está bem dentro. Porque quando você quer trabalhar em educação, você tem um objetivo. E esse objetivo é o objetivo político, você fazer um cidadão. E era um sonho da senhora, esse trabalho, conciliar a política e a educação? Eu acho que é uma coisa só. É você saber que tipo de cidadão você quer formar, que tipo de homem você quer, homem ou mulher você quer formar, e isso é uma posição política. E durante o regime militar existia uma pressão com relação à política, educação. Como a senhora... Não, a pressão também era política, porque eles queriam um outro tipo de escola. Eles não queriam uma escola que formasse pessoas críticas. Então, isso é uma posição política também. Dona Amélia, no período do regime militar, movimentos de direita promoviam marchas a favor do governo, como a Marcha da Família, né, por exemplo. Certo. Onde eles convidavam escolas para participar dessas marchas para seus alunos e professores. A senhora, que na época era diretora do Colégio Progresso, não concordou que a escola participasse dessa marcha. Gostaria de saber o que mais interessante te marcou nesse episódio e se causou alguma consequência. Causou muitas consequências, sim. Eu não esperava que todos aderissem, mas por convicção eu disse que eu não iria. Isso foi difícil porque eu era diretora da escola, sim, mas eu nunca trabalhei sozinha, tenho uma equipe, sempre trabalhei com uma equipe. E convencer essa equipe que eu não iria sair, se eles quisessem sair do colégio, eu não iria sair, foi muito difícil, mas no fim eles concordaram. Mas o Colégio Progresso foi o único que não saiu? Eu penso que sim, é verdade que não tinham todos esses colégios que tem hoje, mas foi o único que não saiu. E no futuro, quais foram as consequências que isso acabou causando? Isso já, vamos dizer assim, já colocou o colégio numa posição de esquerda. E tudo que acontecia, nós éramos chamados para ver se confirmava aquela posição anterior. E isso foi se confirmando e depois ficou então muito difícil, né? Em 1979, a senhora participou da Comissão de Justiça e Paz, né? O que foi essa comissão? Como foi a participação da senhora? Olha, essa comissão justamente surgiu para uma comissão partidária para trabalhar com as pessoas que estavam sendo perseguidas. E principalmente nas prisões, nós fizemos muito trabalho nas prisões. E depois, com vamos dizer assim, a volta da anistia, né? Quando se anunciou que nós íamos conseguir anistia, o meu trabalho maior foi buscar de madrugada os presos,
em Viracopos, porque nós tínhamos medo que ao chegar aqui no Brasil, em Campinas, eles fossem sequestrados. E esse trabalho que a senhora tinha até um médico que acompanhou a senhora, que ajudou a senhora nesse trabalho com os presos, com as mulheres, como que era esse trabalho? E esse médico, o doutor Aloysio Afonso Ferreira, que já faleceu, ele era bem cotado em Campinas, então ele ajudou muito. Mas quem uma vez me chamou muita atenção num desses trabalhos, que eu chegava de madrugada, lá, 5 horas da manhã, geralmente os aviões chegavam nessa hora, foi a doutora Brandalize. Ela estava lá, mas não para não para receber o preso. Ela ia receber o remédio que vinha dos Estados Unidos. E ela, me vendo lá, me chamou e disse: Dona Amélia, vem comigo. Bateu na porta do delegado e disse: olha, eu sou Silvia Brandalize, essa é a Dona Amélia, da Comissão de Justiça e Paz. Eu vim avisar você que eu estou fazendo contrabando. Eu vim buscar o meu contrabando de remédio para dar para casa das crianças. Ele olhou para nós duas e disse: faça o que vocês acharem que deve ser feito. E, Dona Amélia, a gente sabe que a senhora foi para o Chile uma época estudar. E como é que foi essa época sua no Chile? Existia um curso de planejamento no Chile, no Templo do Oriente, e a Associação dos Educadores Católicos organizaram bolsas de estudos. As associações organizaram bolsas de estudos e eu ganhei uma bolsa de estudo. Então eu fui para o Chile para fazer um curso de planejamento educacional. E eu tenho muito boas lembranças e muito mais lembranças do Chile. Por exemplo, os professores dentro da sala de aula, eles eram muito tradicionais. Agora, fora da sala de aula, eles eram revolucionários. E eu estranhei isso, conversei com o secretário de Educação, nós ficamos muito amigos, e ele disse: Amélia, o dia que o professor mudar dentro da sala de aula, a revolução está feita. E você acha que hoje foi feita essa revolução? Está se fazendo. Está se fazendo? Está se fazendo. O que precisa para... Eu acho que a escola precisa ser encarada de modo diferente, não ser tão programada. Eu acho que isso, ser mais criativa, mais inovadora, mais crítica. Tem alguma história lá no Chile, alguma coisa que a senhora possa contar pra gente, algum fato que aconteceu, que a senhora se lembra desse período? Nós íamos fazer uma pesquisa com os alunos da sala de aula e o professor disse: olha, eu queria que vocês, que tinham 60 alunos dentro da sala de aula, eu queria que vocês escolhessem o número de 1 a 60 para vocês entrarem na sala de aula. E eu perguntei ao professor: mas por que a gente precisa escolher um número aqui? Ele disse: porque para vocês não ficarem influenciadas ao entrar na sala de aula. Porque se determinadas pessoas entrarem na sala de aula, eles vão escolher os loirinhos, os limpinhos. E se você entrar, você vai escolher os moreninhos e os sujinhos, que também é um preconceito. Eu levei um susto na ocasião, mas depois percebi que era um preconceito mesmo, porque eu pensava que ninguém ia escolhê-los, né? Bom, obrigada, Dona Amélia. Bom, agora vamos fazer um intervalo e em seguida voltaremos para falar sobre projetos pedagógicos e mídias com Amélia Palermo. Você que vai concorrer a uma vaga no curso de Arquitetura e Urbanismo do Vestibular 2004 da PUC Campinas, atenção! No dia 22 de novembro, das 2 da tarde às 7 da noite, acontece a prova de linguagem arquitetônica. A prova é de caráter prático e não eliminatória. A partir da primeira semana de novembro, os candidatos receberão em casa uma correspondência da Coordenadoria de Ingresso Discente,
com a relação do material a ser usado na prova e os 2 temas propostos para reflexão. Os candidatos devem comparecer com 1 hora de antecedência ao Salão de Ginástica e Dança da Faculdade de Educação Física no Campus 1 da PUC Campinas, munidos do material necessário, de um documento de identidade e do recibo do pagamento da taxa de inscrição. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3756-7100 ou pela internet no endereço www.puc-campinas.edu.br. Voltamos ao programa Coletiva, que recebe hoje a professora Amélia Palermo. Neste bloco, iremos falar sobre projetos pedagógicos e mídia. Dona Amélia, o Colégio Progresso, ele é uma das escolas mais tradicionais de Campinas, com 103 anos de existência. E a senhora fez parte de muito tempo dessa história da escola, sendo diretora durante 30 anos. Depois de tanto tempo, a senhora resolveu sair da escola e a gente sabe que junto com a senhora, mais 45 professores saíram para vir a fundação da escola comunitária. E como é que foi essa saída do Progresso para a fundação? E qual que é a diferença do sistema que a senhora implantou na escola comunitária para com as outras escolas? Olha, essa saída não foi assim tão de repente. Eu dizia a vocês que não participando da marcha da família e recebendo os estudantes no colégio para fazer as reuniões, participando com eles das reuniões, foi ficando difícil o relacionamento, porque as pessoas eram mais de direita, pessoas muito corretas, muito honestas, mas tinham uma ideologia diferente. E isso foi ficando difícil. E até que se tornou insuportável e eu me aposentei e resolvi escrever aos pais que eu estava me aposentando, mas que já tinha uma equipe formada para tomar conta do colégio. De fato, estava mesmo. Uma equipe bem formada para tomar conta. E quando os pais receberam essas cartas, e os próprios professores, porque eu nunca tinha feito nada sem discutir com os professores. E isso eu achei que eu faria, porque para mim era coisa normal. Eu estava saindo, não estava satisfeita, e tinha me aposentado e ia sair. Quando foi uma espécie de uma revolução, os professores, quando receberam a carta, pediram demissão, daí os pais, assustados com fizeram todo um movimento para criar uma outra escola. Eu acho que é a única escola que foi criada para manter uma equipe pedagógica, para manter um tipo de escola. Porque geralmente as pessoas se reúnem para formar uma escola porque elas querem, vamos dizer assim, implantar uma nova metodologia, uma nova pedagogia. O nosso não foi o contrário. Os pais queriam conservar a equipe e queriam a mesma proposta pedagógica. E aí eles se movimentaram, acho que foi mais ou menos em setembro, outubro estava a sociedade formada e a escola também autorizada a funcionar. Então é certo que continua até hoje, né? Você perguntou qual é a diferença. Olha, eu acho que as coisas vão mudando, mas a proposta foi a mesma, porque nós trabalhávamos lá numa proposta que naquele tempo não era chamada construtivismo, quer dizer, já existia o construtivismo, mas não era assim tão espalhado, né? Não era tão conhecido. Nós trabalhávamos mais ou menos nessa linha. Então, quando, naturalmente, o estudo foi sendo aprofundado com relação ao construtivismo, nós vimos que era essa linha que a gente estava seguindo. E como a equipe toda, quer dizer, quase totalmente se mudou para a escola comunitária, foi a continuação. Bom, Dona Amélia, agora no nosso monitor nós temos a participação do professor de jornalismo da PUC Campinas, Luiz Roberto Saviani, que gostaria de fazer uma pergunta para a senhora.
Parabéns, professora Amélia, pelo seu trabalho. Eu, como professor e jornalista, gostaria de fazer uma pergunta no seguinte sentido. Que atividades ou que forma pedagógica a gente pode, dentro desse contexto geral, né, lançar mão para que o estudante consiga ter, digamos assim, uma preocupação maior com o seu mundo, com as coisas que estão ocorrendo dentro da história corrente. Olha, professor, obrigado. Eu tenho a impressão que nós temos que fazer os alunos começar a analisar o ambiente que ele vive, as situações, e trazendo textos, discutindo assuntos, e isso acho que vai fazendo eles ampliar o conceito de mundo, de realidade. Acho que é por aí. Dona Amélia, existe uma discussão a respeito da obrigatoriedade do diploma de terceiro grau, né? Para os professores poderem estar exercendo a profissão. Qual que é a opinião da senhora a respeito disso? Eu acho que é necessário, sabe? Porque o professor precisa constantemente estar se preparando. Eu vejo, por exemplo, ainda não é obrigado, mas todo professor começa a fazer universidade. E você vê, numa seleção, o professor que tem universidade, ele, vamos dizer assim, isso não significa que ele vai ser bom professor, mas você tem um ponto a mais, em igualdade de condições, você prefere um professor que tem universidade. Ele realizar cursos constantes também é necessário? A formação, eu luto pela formação constante do professor. Então, não é só ele fazer um curso, ele assistir uma palestra, mas reuniões constantes, a formação no dia a dia, isso eu acho muito importante. E o acompanhamento da evolução do professor. E, dona Amélia, dinâmicas extra-classe seriam interessantes? Conforme, depende. Que dinâmica você fala? Você estudou meio? Poderia ser brincadeiras, de forma de jogos. Eu acho que tudo isso ajuda, sabe? Ajuda. Por exemplo, o estudo do meio, as Olimpíadas. Eu acho que faz parte da vida do estudante ter momentos dentro da sala de aula e momentos fora da sala de aula. Momentos de lazer, que daí pode vir ajudar na educação dele. Sim. Através do lazer. Certo. E outros valores você trabalha muito com relação nessa parte de lazer, por exemplo, Olimpíada. Então, você trabalha muitos valores ali. Dona Amélia, antigamente as vagas das escolas públicas eram muito disputadas devido à boa qualidade do ensino oferecido, sendo que os alunos tinham que até prestar provas para entrar nessas escolas. Isso não vem acontecendo mais, né? A qualidade do ensino público já não é como era antes. A que a senhora atribui isso? Infelizmente, não tá acontecendo isso, né? Eu tenho que dizer, o que eu levanto como hipótese assim, o descuido da formação do professor. Também a parte de salário, um salário muito baixo, mas principalmente o descuido da formação do professor. As universidades preferiram investir em outras profissões e eu acho que isso o professor foi ficando de lado, sabe? Obrigada, dona Amélia. Acabou nosso tempo nesse bloco e nós vamos fazer o intervalo e em seguida estaremos de volta com dona Amélia Palermo falando sobre ensino médio e vestibular. Eu quero combinar uma coisa com você. Eu quero combinar uma coisa com você. Eu quero combinar uma coisa com você. Nem a minha rua, nem a sua rua é lugar de bandido. Para isso a gente tem uma arma. Disque Denúncia. Nem o meu bairro, nem o seu bairro é lugar de tráfico de drogas. Para isso a gente tem uma arma, o Disque Denúncia. Para isso a gente tem uma arma, Disque Denúncia. Ninguém vai saber o seu nome. Nem de onde a gente telefonou. Mas a cidade inteira agradece a nossa ligação. 3236-3040. 3236-3040. Disque Denúncia. Voltamos ao programa Coletiva, que recebe hoje a professora Amélia Palermo. E neste bloco iremos falar sobre ensino médio e vestibular. Dona Amélia, a Lei de Diretrizes e Bases, ela foi instituída em 20 de dezembro de 1996, certo? Eu acho que sim, você tem boa memória. Eu não guardo nada. Ela foi instituída com o objetivo de
melhorar a educação do país. Em síntese, o que viria a ser essa lei? E a senhora concorda com ela e com o jeito que ela está sendo aplicada? Olha, eu acho que a lei tem princípios gerais. E depende muito de como você vai trabalhar com essa lei. Eu vejo que a lei tem coisas boas, tem outras que não são tão boas, mas os professores não foram preparados para isso. Então, por exemplo, como consequência da lei, saiu os parâmetros curriculares e os parâmetros, embora tenha se discutido com um grupo de professores, não chegou até as bases. Então, isso ficou como uma imposição, uma coisa a mais para ser feita para os professores e não deu resultado. Sobre o Enem, queria saber a opinião da senhora sobre ele, se a senhora acha que ele ajuda a colocar os estudantes nas universidades. Olha, eu não sei como é difícil medir o que precisa para entrar numa universidade. Por exemplo, se você quiser, por exemplo, uma pessoa com muito conteúdo, eu me pergunto assim, é isso que forma, que depois dá um profissional competente? E o que você vai medir no exame? O que se pode medir no exame? Acho isso muito difícil, viu? Como eu também vejo a questão da entrada no vestibular. Essa a ideia agora de reservar vagas para os negros e para os pobres. Eu não acho isso certo. E sobre esse assunto, a gente tem uma pergunta no monitor da aluna Camila Marins, de jornalismo, Sei. sobre esse assunto. Então você prefere que eu fale depois? Isso. Ela vai fazer a pergunta. Tá certo. Tá bom. Obrigada. Tá. Meu nome é Camila Marim, sou estudante do 2º ano de jornalismo e atualmente muitos brancos perdem as suas vagas devido às cotas de negros. Eu queria saber em que a cota de negros influencia na inserção dos brancos na faculdade. Olha, eu sou contrária a isso. Eu acho que precisava dar possibilidade para todos entrarem na universidade. Então começa com o ensino fundamental, o ensino médio. Eu acho que se mudar o exame vestibular, criar situações para serem resolvidas, não você pedir um conteúdo, eu acho que aí teria mais igualdade. E eu tenho até medo que faça o contrário, que esse pessoal que luta pela vida resolva situações com mais facilidade e de maneira mais satisfatória do que os nossos que ficam dentro da sala de aula, mais guardados. Ana Amélia, continuando a falar de vestibular, né, nosso atual ministro da Educação, Cristóvão Buarque, né, falou, né, que o vestibular deveria conter apenas português, língua portuguesa e matemática. Né? O que a senhora acha dessa opinião dele? Se o aluno souber escrever bem, e eu acho que ele dá conta das coisas, viu? Eu não pensei ainda sobre esse assunto, mas eu acho que se ele escrever bem, ele é capaz de dar conta, entender proposta, é capaz ele dar conta, sim. Não há necessidade de decorar fórmulas. Isso, eu acho que precisa mudar uma porção de coisa, né? As coisas precisam ser mudadas para que também mude o vestibular. Como que a senhora acha que devia ser o processo seletivo para a entrada na universidade? A senhora tem alguma opinião? Para mim, eu acho que situações práticas, viu? Você colocar situações práticas para serem resolvidas. Então, como é que você resolveria essa situação? Como é que você resolveria essa situação? Porque daí você via as pessoas que têm criatividade, que sabem sair de situações, inventar saídas. Isso que eu acho, aí sim. Aí o resto aprenderia na universidade. Dona Amélia, a senhora acha que a mídia influencia positivamente no ensino, na educação? Eu acho que pode influenciar e também ter uma influência negativa. Se você aproveita de certos programas para você discutir
para fazer crítica, ela ajuda. E Sabe? o uso de jornais em sala de aula? Eu acho muito importante. Eu acho que os nossos alunos precisam se desprender do livro. É só o livro, é só apostila. Eu acho que isso é muito... fica muito acanhado, o aluno fica muito acanhado, fica restrito a isso. Eu acho que precisa jornal, mesmo a mídia, discutir a mídia, cinema, tudo que puder ajudar, abrir a cabeça dos nossos alunos, eu acho que isso ajudaria muito. E o que seria para a senhora um bom educador, um exemplo de educador? E agora sim é difícil, porque eu acho que a pessoa, para mim eu vejo educador dentro da sala de aula. Como é que ele trata o seu aluno? Como é que ele conduz o processo? Como é que ele se relaciona com esse aluno? Como é que ele aproveita as situações? E também o que ele pensa que é necessário para a formação de um aluno. Só um conteúdo. Se o professor fica preocupado e só dá prova para ver os conceitos, a ideologia dele é uma. Agora, se o professor se preocupa em acompanhar o processo, em ver como esse aluno vai caminhando, eu acho que é outra ideologia, outra filosofia. Então, isso que nós vamos perceber, porque não se mede aluno por testes, por provas. Não sou contrária à prova, nem a testes. É um dos elementos, mas não ficar só preso nisso. Que outros métodos a senhora acha que deveria ter? Eu acho a observação do professor, colocar em situações que ele possa se expressar melhor, que ele possa falar dos seus sentimentos. Eu acho isso muito importante. Agora é difícil, sabe? Qual é a minha preocupação? Chega nesse tempo agora, setembro, se quiser cortar, vocês falam. Setembro, começa os jornais a querer que as escolas façam propaganda das escolas. E eu fico assim, agoniada. Porque o que você vai falar da escola? O prédio. Que tem essas matérias, tem aquelas matérias, tem isso. Agora, como é que você diz que essa escola forma gente? O que é formar gente? O que distingue uma pessoa da outra? Dona Amélia, a gente já está encaminhando para o final do nosso programa. A gente gostaria de abrir um espaço para a senhora fazer suas considerações finais. Não. Eu acho que isso que vocês estão fazendo é uma coisa boa. Porque vocês estão tentando ver, colocar na prática isso que vocês aprendem. Eu acho que isso é uma coisa boa. Agradecemos a presença da educadora e fundadora da Escola Comunitária Amélia Palermo e convidamos você a se encontrar conosco na próxima edição do programa Coletiva, um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. Até mais! We'll be right back.